Fala nação, mais um vídeo do Mengão aqui no canal, galera. E pessoal, tem muita gente falando besteira aí a respeito do Leonardo Jardim, dizendo que ele não vai dar certo no Flamengo, coisas desse tipo, né, galera? Muitos antes. E o Donan, lá da Cazé TV, ele que apesar de ser vascaíno é muito realista, ele mandou a real e disse que muita gente vai se enganar sobre o Jardim, que no Flamengo a coisa vai andar, viu? Vamos ver aqui, sabe as palavras do Donan. Se liguem aí, galera. E a gente vai falar muito sobre isso, mas acho que a gente tem que começar a olhar para o futuro no Flamengo. Começar a projetar o que vai ser esse Flamengo do Leonardo Jardim. Vai ter o melhor ambiente possível para trabalhar? A gente vai precisar esperar um pouquinho mais para ver, porque né, o grupo acho que estava muito fechado com o Filipe Luiz, mas a gente não pode negar que o Leonardo Jardim foi uma ótima escolha também. Claro. É um técnico muito competente. Acho que ontem eu escutei boas falas dele na coletiva. Sim. Do que ele pensa para esse Flamengo. A gente tem que lembrar que futebol é contexto. Não é porque ele jogava de uma forma no Cruzeiro que ele vai jogar da mesma forma no Flamengo. Ele tem um material humano superior, enfim. Vamos falar um pouco mais sobre isso, mas eu tô com uma expectativa bem grande. Só para completar essa fala, tá? Vai rapidamente. lá, Fernando, você é da casa. Fala aí. Eu também achei uma resposta muito inteligente do Jardim. Porque, assim, de certa forma, ele meio que também joga a responsabilidade pro grupo de jogadores. A gente vive um futebol brasileiro, a gente normaliza muito em vários momentos o jogador derrubando o técnico. Sim. Isso acontece de uma maneira, assim, frequente dentro do futebol brasileiro. Óbvio que esses jogadores sentiram a saída do Filipe Luiz porque eles conquistaram muito juntos, porque ele é um cara acima da média, porque tinha uma relação, né, muito intensa e forte ali no dia a dia com os atletas. Isso é justo, é do jogo. Só que o jogador do Flamengo hoje, e qualquer outro jogador, ainda mais em um clube que fornece toda a estrutura, que tem ótimos salários, que é considerado, né, o clube modelo hoje, no projeto esportivo, vamos colocar dessa forma, né? Dentro do futebol sul-americano, esse jogador ele tem a obrigação de correr pelo Flamengo, porra. Sim. Pela profissão dele. Então, assim, acho que o Leonardo Jardim, ele já deixa um recado. E acho que o recado é muito claro. Ele não tem que correr por mim. Tem que correr pelo Flamengo, né? Pela grandeza do clube, pela torcida que tá ali apoiando, quase sempre lotando os estádios, né? Pela profissão dele, honrar a profissão dele e uma profissão que, assim, os caras têm tudo hoje, pô. Toda a estrutura do mundo possível, modernidade, conforto, ótimos salários. Então, assim, isso é inegociável. Inegociável. E eu acho que ele foi muito inteligente na resposta. E eu também, assim, acho que se os jogadores do Flamengo conseguirem passar essa página da série do Filipe Luiz, que agora, gente, vai precisar olhar pro futuro. Sim. O Filipe Luiz passou. Agora você tem que projetar, a gente vai começar a projetar aqui Campo e Bola de Leonardo Jardim. Mas se eles comprarem a ideia de um ótimo treinador, obviamente o Flamengo tem tudo para se consolidar novamente nessa temporada como primeira prateleira do continente. Para dar sequência, e até tem a ver com campo e bola, trazer um exemplo do Cruzeiro. Quando o Jardim chega no Cruzeiro, ele tem ali um dilema com Dudu e Gabigol. O que eu faço com o Dudu e Gabigol? O Dudu acaba saindo do Cruzeiro, o Gabigol fica, mas não com a função que todo mundo imaginava que teria o Gabigol quando ele chega no Cruzeiro. O Jardim coloca o Gabigol no banco e o Gabigol passa a entrar em boa parte das partidas nos minutos finais. Tipo, 5 minutos, 10 minutos e às vezes... Mostra que o Leonardo Jardim tem muito pulso. Quem não se adequar ao sistema e ao que ele quer em campo, vaza. Pode ser quem for, né? nem na função que ele gostaria de fazer. Mas até na função do Matheus Pereira, né? Um Gabigol mais longe do gol, mais longe da área. Então, por que eu tô trazendo isso aqui? Porque o Cruzeiro não tinha um elenco tão robusto, o Cruzeiro não tinha um elenco com tanta profundidade em alguns setores como o Flamengo tem. Eu acho que vai ser um desafio pro Leonardo Jardim não escalar o mesmo time sempre e fazendo substituições sempre no final das partidas. No Cruzeiro, chegava 40 minutos do segundo tempo, às vezes o Jardim não tinha mexido ainda. E isso no Flamengo vai ser insustentável, porque ele tem um vestiário ali, não só muito medalhão, mas jogadores que querem jogar. Sim. Que querem, assim, aparecer, mostrar o futebol, querem evoluir também. Então, acho que vai ser um desafio para ele, esse campo e bola, no sentido de manejar o grupo. Mas talvez ele não colocasse porque lá não tinha qualidade. Exatamente. E não tinha. Ele falou ontem na coletiva, tem um momento que ele fala, a Ju até falou isso, né, sobre os jogadores do Cruzeiro, que é abaixo, mas também tinha qualidade para tal, que ele fala até que tentou levar o Luiz Araújo e o Matheus Gonçalves, porque lá não tinham jogadores com tanta capacidade técnica e ele estava tentando
Na janela do meio do ano, chegam Arroio e Sinisterra. Sim. 2 jogadores que acabaram chegando com alguns problemas físicos, uma dificuldade ou outra para poder encaixar, acho que principalmente na ideia sem bola do Jardim, porque ele cobrava muito dos 2 pontas. Então, a janela de meio do ano para o Cruzeiro foi muito importante para ganhar um pouco mais de profundidade. Então, assim, realmente tinha isso, dele não ver no seu banco um material humano para replicar. Eu acho que o Gabigol entra nesse sentido. Ele pensava, eu tenho um Caio Jorge que está me oferecendo aqui uma intensidade muito forte sem bola de 70 a 90 minutos. O Gabigol talvez não vá conseguir me oferecer isso mesmo com pouco tempo. Eu acho que vai ser interessante observar, porque assim, acho que no Cruzeiro ele tinha um time bem estruturado e a dupla de Lucas, que eu gosto de falar, que era o Lucas Silva e o Lucas Romero, que eram extremamente importantes na organização da equipe. E acho que ele tinha dificuldade em 3 setores, que eram esses 3 setores da frente. Os pontas, direita e esquerda, ele tinha o Christian pelo lado direito, que não era um ponta, né? Não tem característica para, enfim. E do Matheus Pereira. No Flamengo, ele tem muitas opções nesses setores. Porém, ele vai encontrar um setor de referência, de ataque, o Pedro, com característica completamente diferente do Caio Jorge. E que ele não tinha no elenco. Mas que, teoricamente, o substituto era o Gabigol. Pro Matheus Pereira, ele tinha até o Eduardo. Mas o Eduardo, muitas vezes, fez ali uma função de segundo volante, muito mais do que esse meio articulador, que no Botafogo foi. Mas que no Cruzeiro Deixa eu só colocar na tela, porque assim, e aí eu queria, estabelecer um combinado, de repente vocês até discordam de mim, tá? E aí, a gente quebra o pau aqui. Porque teve uma foto do Flamengo, uma foto oficial do Flamengo, que deram um zoom e pegaram na pranchetinha ali do Leonardo Jardim. Só que, gente, assim, minha visão, tá? Aí tá todo mundo falando, meu Deus, olha o time titular dele, como assim? Gente, isso aí pode ser qualquer coisa. Pode ser o time reserva, pode ser a mescla de todo mundo, pode ser qualquer coisa. E aí nesse time ali tem, dá pra gente ver Alexandro ali do lado esquerdo, aí tem um Léo ali que dá pra ver na zaga, Everton Araújo e Jorginho como volante, Paquetá como meia cerebral ali, Samuel Lino de um lado, e aí Plata ou Luiz Araújo do outro, e o Pedro na frente. E aí tem um outro campinho ali que você vê de vermelho aí, o Cebolinha e tal. Então, assim, pode ser qualquer coisa, pode ser uma mescla e tal. Então, Fernando Campos, eu queria que você falasse de Leonardo Jardim, mas não já considerasse aquilo ali como um time titular, beleza? Porque as pessoas veem isso e já tiram como verdade. Mas assim, ele até falou na coletiva sobre o Pedro, e aí a gente tenta comparar muito o modelo de jogo Leonardo Jardim e Felipe Luiz, né? Um de mais posse de bola e o outro mais de transição, mais intensidade, ocupação de espaço. E você vê os trabalhos do Leonardo Jardim, geralmente esses atacantes eram atacantes que tinham alguma aceleração para romper linha e tal. E o Pedro, por si só, já não é esse atacante. O Pedro de 2026, aí menos ainda, né? Tá com a mobilidade muito abaixo. Você enxerga o Leonardo Jardim utilizando o Pedro, não utilizando? Era justamente sobre isso, Fala assim. sobre tática, Fernando Campos. Destrincha, dona. Justamente sobre isso. Se a gente for lembrar, qual foi o maior trabalho do Leonardo Jardim na carreira? Já deu a dica, Mônaco. Teve um ato falho aí. Que era o 9. Radamel. Garcia. Era um 9. Sim. Mas o 9... Tinha movimentação, mais que o Pedro. Bem mais que o Pedro. Bem mais que o Pedro. Mas eu acho que, assim, já era um 9 bem diferente do Caio Jorge. Claro. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, eu acredito muito que futebol é contexto. Dentro do que ele avaliou e analisou de material humano que ele tinha à disposição no Cruzeiro, o ideal foi ser um time mais direto. Então, ele tinha problemas, por exemplo, e entrou numa rota de colisão com caras grandes do Cruzeiro porque não iam jogar. Dudu, o Gabigol. O Gabigol e ele tiveram uma relação incrível, Sim, né? mas assim, não foi um titular. A bola não foi usado. Pra equilibrar time, então vou botar o Christian aqui pra fechar lá o direito, o time vai ficar mais sólido defensivamente e vai ser e o Christian é um cara que vai muito bem nas transições, que pisa bem na grande área pra fazer gol, um cara de mais velocidade na esquerda, 2 volantes com muita capacidade de marcação, mas não tanto controle igual o Jorginho, e uma liberdade pro Matheus Pereira, né, ser o camisa 10. Então assim, dentro do que ele tinha à disposição, foi o ideal pro Cruzeiro. Eu acho que ele fez o correto. Dentro do que ele tem à disposição nesse Flamengo aí, eu acho que a gente vai ver uma versão do Leonardo Jardim, que já aconteceu em outras oportunidades, de um time que, obviamente, vai ser vertical também. O Mônaco era um time que tinha posse, por exemplo. Teve mais mas posse vai ter... Exatamente, vai ter mais posse. Se ele tem um Jorginho, ele tem um controlador nato de meio campo. Perfeito. Então, assim, e ele falou sobre isso ontem. A gente também não pode olhar só o último trabalho do Leonardo Jardim e resumir o trabalho, as ideias, né? A carreira dele é isso.
Eu acho que assim, ele tem muito mais qualidade no Flamengo pra fazer um time. E ele fala isso muito bem, assim. Hoje, os grandes times do futebol mundial, vamos citar o Bayern de Munique. Que eu acho que é. Aí, ó, camisa da Eu acho hoje que o Bayern, pra mim, é o time que mais me agrada, tá? No futebol mundial. Treinado por um ex-zagueiro, hein? Só pra Exatamente. Verdade. ficar a dica, hein? Se você for pegar o Bayern, porra, ele é vertical pra cacete, ele é muito direto. Ele tem o Luiz Dias, ele tem o Molise, que é um cara que, porra, ele é mais articulador que o Luiz Dias, mas é também um cara de velocidade. Ele tem o Musiala, ele tem o Harry Kane. É um time vertical, mas é um time que te amassa com posse de bola. É um time que sem a bola ele te pressiona muito. Então, assim, e ele fala sobre isso. Hoje, os principais times do futebol mundial, eles não podem ser bons só Coisa só. em uma coisa. Ah, esse time aqui é muito bom marcando e acelerando no contra-ataque. Não. E ainda mais no Flamengo, o desafio do Leonardo Jardim é fazer com que esse time seja um time com repertório, com controle, com posse de bola, com muita intensidade sem a bola, e um time que vai ter, talvez, ele vai conseguir potencializar o Samuel Lino. Pode ser que isso aconteça, o próprio Luiz Araújo, que a gente viu ali. Então, assim, cara, eu acho que, olhando pro futuro, o Leonardo Jardim é um grande treinador. Ele é um cara que eu acho que vai muito além só do cara que era fortíssimo nos contra-ataques. Eu acho que ele pode fazer um Flamengo técnico também, com muita imposição, um Flamengo controlador dos seus jogos. Ele já mostrou isso na carreira dele. E a gente tá vendo esse campinho aí, esse campinho não é que vazou nada, não é? Tá vazando tudo no Flamengo, dessa vez não vazou. Esse é o ideal? Não, é o que a produção acha que é bom e a produção botou. E o Cebolinha? Assim, em algum momento foi visto como time ideal esse aí do Flamengo, né? Então tá aí, galera, né? O pessoal aí da Casé TV falando a respeito do Jardim. Eu concordo muito com o Donan aí. Acho que o Leonardo Jardim no Cruzeiro, ele fez com o que tinha. O Cruzeiro era um time muito vertical, não ficava muito com a posse por conta das características dos jogadores, né? Ali você via muito o Matheus Pereira com um cara mais de posse, mas você vê que ele não tem a característica do Arrascaeta. O Arrascaeta gosta muito mais da bola, o Matheus Pereira é um cara um pouco mais veloz, um cara que gosta de chutar muito de fora da área, o Arrascaeta retém mais a bola. Ou seja, no Cruzeiro ele agiu com o que ele tinha na mão. Já no Flamengo, com outro time, com outra espécie de time, né? Com outro conceito, pelas próprias características dos jogadores, dá pra ver que os caras gostam muito mais da posse. Eu acho que o Leonardo Jardim vai trabalhar em cima disso. Não tem por que ele colocar o Arrascaeta, o Jorginho, o Pedro, o Paquetá, para ficarem lá atrás com a bunda na trave e buscando só o contra-ataque. Não tem nem sentido ele fazer isso com esses jogadores, né? Acho que ele vai se adaptar muito com o que tem e o Flamengo vai se adequar com relação aos jogos que ele tiver para jogar. Quando ele tiver que recuar mais um pouquinho para buscar o contra-ataque, vai fazer, mas acho que o Flamengo vai buscar quase sempre com o Jardim pegar a posse de bola, né? Já que é um time que no Brasil não tem nenhum time com essa qualidade, com essa apuração técnica, né, pessoal? Vocês acham o quê? Acham que o Jardim vai fazer no Flamengo igual ele fez no Cruzeiro? Coloquem aqui nos comentários, se inscrevam no canal, ativem o sininho de seu like no vídeo para não perder nada do Mengão. Até o próximo vídeo.